E a gente vai entender agora qual é a diferença das pessoas que trabalham a técnica da lei da atração, cocriação, ou seja lá a palavra que você quer dar, das pessoas que conseguem e da maioria que não consegue. Mas por que que não dá certo se todo mundo acaba falando a mesma linguagem, a mesma coisa? Que é o pensar, sentir, criar. Existe uma coisa muito grande que acaba travando a gente, que é exatamente o que a gente não vê, não sabe, não sente. E tá no nosso inconsciente. O que dos sonhos pode trazer, que pode trazer desconforto, dor, dificuldade. Por exemplo, se eu conseguir adquirir a minha empresa, se eu conseguir fazer a minha empresa, será que eu não tô conseguindo cocriar a minha empresa? Porque eu tenho receio de contratar funcionário e esse funcionário vir à justiça depois e fazer algo contra mim? Esse tipo de, entre aspas, detalhe é exatamente o que trava a gente na cocriação. Às vezes a gente até começa a cocriar a empresa, o carro, casa, apartamento, né, como o Hélio diz. E a gente simplesmente não consegue prosseguir com esse pensamento e sentimento. Ou então, quando a gente tá fazendo essa cocriação, quando a gente pensa no carro, casa, apartamento, vem um sentimento pesado. Não é um sentimento leve, tranquilo. A gente cocria, mas assim, o coração dá uma angústia, acelera. E isso é totalmente contraproducente. Ele vai contra a criação, porque o nosso cérebro ele manda o estado de alerta, perigo. Então, aquilo, se a gente conseguir aquilo, vai nos prejudicar de alguma maneira. E isso é exatamente o que faz o efeito contrário. E é o que faz toda a diferença. E as perguntas, elas sempre vêm para trazer clareza. Porque a gente fica bloqueado para conquistar aquilo que a gente quer, seja grande ou pequeno, por muitas vezes não ter clareza do que trava. Então, se eu me faço essa pergunta, o que é que eu não entendi, descobri, que se eu realizar esse sonho, pode me trazer prejuízo, pode me deixar chateada, pode me fazer com que os meus pais sintam inveja de mim, não me apoiem, eu perca os meus amigos porque eu vou mudar de ambiente. O que é que disso tá certo que tá fazendo eu não conseguir manifestar? Quando a gente se faz essas perguntas, vai vir na nossa cabeça a resposta do porquê. Vão vir sugestões e você sente como se fosse um peso no coração, na mente, enfim. Não é algo leve. E refletir sobre esses porquês para que você consiga olhar com mais tranquilidade para todos esses poréns que vão vir junto com o sonho, ele faz com que você aceite melhor que tá tudo bem vir esses poréns junto, e aí vai facilitar a cocriação. Então, sim, vai continuar tendo os problemas de ter empresa, ter que demitir e ir pra justiça. Mas tá tudo bem. Você pode ter ótimos advogados que vão ajudar no caso. Você pode ter funcionários um outro funcionário que vai ficar, ou todos que vão ficar na sua empresa até o final da vida, que vão ser excelentes, que podem ser super companheiros. Perceba que, às vezes, a gente cria essa situação na nossa cabeça de medo de ter funcionário por experiências que a gente já teve, vendo pessoas que foram mau caráter. E isso vai formando as crenças negativas que faz com que a gente tenha medo de ter esses funcionários. Ai, que linda, filho! É. Então, a gente não conseguir cocriar
é exatamente por conta dessas travas, é uma defesa do nosso mecanismo, do nosso corpo, do nosso sistema, para que a gente não sofra. Porque o nosso corpo quer que a gente esteja bem seguro a todo momento, a qualquer custo. Se você tem algo que você tenta, pensa, que você quer manifestar e não consegue manifestar com clareza, com leveza, que lindo! Então, tenta se fazer essas perguntas do que você tem medo, o que te trava, o que pode te trazer dor, que tá atrapalhando. Reflete sobre isso e pensa, tá bom, isso pode acontecer, mas eu posso conseguir dar conta de uma maneira leve. Eu vou ter pessoas que vão me ajudar. Isso que acontecer na realidade funcionário que sair, na realidade vai ser benéfico, porque vai entrar outro melhor e vai dar tudo certo. Esse pensamento vai trazer leveza e vai ajudar a tirar todas as travas e bloqueios de como você se sente quando você pensa em você realizando esse sonho. Tendo essa empresa, tendo esse carro. Nossa, que lindo! Será que ter esse carro vai fazer com que as pessoas tenham inveja? Você tem medo de ser roubado? Você tem medo de quanto vai custar a manutenção? Ou então se vai ser difícil de vender esse carro? Todas essas perguntas, elas são feitas, vão ser feitas por você de todo tipo possível, para entender o que é que tá te travando, te bloqueando para fazer a manifestação. A manifestação, ela sempre dá certo o tempo inteiro, inclusive quando ela está travada. Na realidade, é a gente mesmo que está travando, porque a gente não quer sofrer. Isso vai contra a nossa existência.